Existem, como eu disse para vocês, muitos exemplos na história do nosso povo, do povo de Deus. Mas eu estou pensando num homem, num missionário escocês, que viveu no século XIX, chamado John Paton. Então, John Paton, ele era filho de pais muito piedosos, membros da Igreja Presbiteriana Reformada da Escócia, homem e mulher que oravam muito. A biografia de John Paton diz que os pais dele oravam tanto que, na cidade em que eles moravam, havia uma mulher conhecida pela sua vida, o que os livros dizem é depravada. Era uma mulher que vivia longe dos caminhos de Deus e fazendo tudo quanto é coisa errada. Até o dia que ela ouviu o pai de John Paton orando pela salvação dos perdidos. E a oração daquele homem fez com que aquela mulher caísse em si a respeito dos seus pecados e se convertesse a Jesus Cristo. Esses homens, essa família, os pais de John Paton, eram pessoas exemplares da comunidade onde viviam. Mas naquela época aconteceu algo que chocou toda a Escócia. É que dois missionários, quando John Paton tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, dois missionários britânicos, um chamado James Harris e outro chamado John Williams, foram mortos nas Ilhas Novas Hébridas, ilhas do Pacífico Sul. Foram mortos por canibais. E, logicamente, eles foram devorados pelos canibais. Toda a Escócia se comoveu com aquilo. E eles começaram a orar pela salvação dos povos daquelas ilhas. Nessa época, John Paton tinha mais ou menos 15 anos de idade e ele já evangelizava nas ruas da cidade de Glasgow, na Escócia. Mas algum tempo depois, ele começou a sentir um chamado de Deus para a sua vida. Ele sentia que Deus o estava chamando para pregar justamente naquele lugar onde os missionários tinham sido assassinados e tinham sido devorados. Ele começou a relutar e ele começou a orar. E buscando a vontade de Deus, alguns meses depois, ele foi se aconselhar com os seus pais. E ele contou como o coração dele estava ardendo de vontade de ir para a obra missionária naquele lugar. Você consegue imaginar o sentimento dos pais desse homem? Pai, eu quero ir pregar o evangelho entre os canibais. E aquele casal piedoso, e já de uma certa idade, disse para ele: filho, desde que você nasceu, nós consagramos a vida de você ao Senhor. Você pertence a Ele. E se Deus está te chamando? Depois que ele viajou, a mãe dele, diz a biografia, ficou com o coração meio que amortecido. De tanta preocupação com o filho. Mas uma coisa essa mulher tinha no seu coração: eu não quero contrariar a vontade de Deus. Ele foi e ganhou muitas vidas para Jesus. E depois, os filhos dele se tornaram missionários também. E os irmãos dele se tornaram missionários também. O que eu quero dizer com isso tudo, meus irmãos? Onde é que nós vemos a cruz nessa história toda? Primeiro, nós vemos na cruz, na vida daqueles missionários que tiveram a coragem de ir e pregar e foram até assassinados por causa do evangelho. Mas nós vemos a cruz também na vida deste jovem que diz assim: Senhor, eis-me aqui. E no dia do casamento dele, no ano do casamento dele, foi o ano que ele foi para as Ilhas Novas Hébridas para pregar o evangelho. Ele e a esposa. A esposa morreu 3 meses depois, por causa de enfermidades naquelas ilhas. E ele continuou fazendo o seu trabalho. Eu vejo a cruz na vida desses pais que se dedicaram a orar, a consagrar seus filhos ao Senhor, e que quando Deus chamou os seus filhos, eles não negaram. Eles não disseram que se oporiam à vontade de Deus.